Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Olha aqui, ó, Dionísio, querido Dionísio, sem papas na língua, aqui não tem negócio de feriado, não. Aqui trabalha-se, né? Aqui trabalha-se. Isso aqui é uma casa de labor. Labor vem de quê mesmo, hein? Labor, né? Dionísio vai viajar conosco hoje no Sem Papas na Língua por várias palavras que dizem respeito aqui ao dia de hoje, ao feriado de hoje, né? Feriado da Inconfidência, o dia de Tiradentes, né? Ele pediu que a gente tocasse uma música na introdução da conversa. Solta a música aí. Explica para nós, Dionísio, que beleza é essa e por que ela está sendo tocada na abertura da coluna de hoje, Sem Papas na Língua. Bom dia. Bom dia, deixa o solzinho de fundo aí, de leve. Maíra Gama, Mário Dias Ferreira, heróis que trabalham aí no feriado de 21 de abril. Bom dia. Mais heróis do que vocês, né, Boixá, do que nós, só os deputados que trabalham sábado, domingo. É verdade que é uma vez cada muitos anos, né? Boixá, de vez em quando, bem de vez em quando, é. Mas essa música, o que é? É o Magnificat, é um canto muito conhecido que Nossa Senhora canta, dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor, por isso Magnificat, do verbo magnificare, tornar grande. Ela se sente grande porque ficou grávida de ninguém menos que Deus. E é o nome que o Manuel Dias Ferreira deu a essa composição. Ele compôs em São João del Rei. É uma música muito apropriada, eu acho, porque é do barroco tardio e lembra o contexto musical, o estilo na arquitetura, em tudo que estava vigente quando se deu a Inconfidência Mineira, não é? Por isso que eu escolhi essas palavras. Boixá, querida, eu quero homenagear 3 pessoas que me ajudaram muito a fazer essa pauta, mesmo sem eu ter falado com elas. Um é o Benito Barreto, um escritor de 80 e poucos anos, 84, que fez 4 romances belíssimos sobre a Inconfidência Mineira, aos quais ninguém dá atenção. Ou dá pouca atenção, não dá a que merece. A outra é a Cecília Meirelles, com o Romanceiro da Inconfidência. E, por último, uma professora da equipe do Afonso Romano de Santana, lá na Biblioteca Nacional, quando ele formou uma equipe maravilhosa, tem gente lá ainda, a Ana Virgínia Pinheiro, que é professora da Unirio e cuida lá das obras raras. Então, eu procurei documentos sobre a Inconfidência. Os ouvintes não sabem, mas essa pauta dá um grande trabalho, dá mais do que uma aula, porque você tem que resumir muito, né? Claro. A gente vai avançar um pouco na conversa. O Dionísio hoje vai trazer curiosidades de palavras usadas nesse período da Inconfidência, né, que foi de 1789, final do século XVIII, e os significados que essas palavras foram tomando ao longo dos séculos. Sem Papas na Língua relembra que os inconfidentes foram punidos. Aí é que um detalhe primeiro para compartilhar com vocês, ouvintes, no dia de hoje: as punições eram hereditárias. O punido era punido, se fosse condenado, e por gerações seguintes, seus herdeiros também, inclusive os que não tinham nascido ainda. Como é que era isso, Dionísio? Poxa, a coroa portuguesa
do século XVIII, ela estava se sentindo muito ameaçada, a burguesia europeia de um modo geral. Tanto que naquele mesmo século, e quase que simultaneamente, o rei francês é decapitado, né, na Revolução Francesa. Então eles temiam muito este crime que eles diziam, inconfidência. Inconfidência é quebra de fé, fides em latim, é o et maes, fé, confiança. Então não se pode mais ter confiança naquela pessoa e o crime é contra o rei. Até então, os conjurados, por exemplo, não estavam contra o rei, tanto que eles não foram acusados de alta traição, que é um crime horroroso. Bom, esta pena é hereditária porque a inconfidência é comparada à lepra. Lepra é hereditária. E a lepra, que é uma palavra que veio do grego lepros, que quer dizer escama, lepain em grego é descascar. Na verdade, lepros em grego não designava a lepra, designava a casca da árvore que se solta. 10 pessoas com lepra começaram a soltar a pele, não é? Então se comparou com aquela árvore. É por isso, ela vai ser chamada de lepra só até o século seguinte, ali em 1800 e poucos, acho que é 69, um norueguês chamado Geraldo Henrique Hansen isola o bacilo da lepra e quase ninguém mais fala de lepra, fala de hanseníase, não é? E esse leproso é chamado também, Boixá, de morfético, mas como xingamento. Eu só concluo, ó. E por causa disso, porque morfé em grego é forma, a lepra altera a forma da pessoa. Ela fica reconhecível, então ele fica morfético. E está também na origem do malandro, porque um tipo de letra na Itália chamou-se malandrina, e o malandrino era o salteador, o vagabundo, o mendigo. A doença tinha um caráter ofensivo. E por que malandrina logo para a doença tão terrível, associando ao salteador, ao assaltante de estrada? Porque esse mal aí de doença, né? Do mal mesmo, malandrina. Malade. Malade. É o que deu no francês o malade, né? Uhum. É o mesmo étimo, então dá o malandrino. Como a malandria, a doença na Itália chama-se malandria. Como o malandrino era salteador. Vejam então quantas palavras já viajamos por elas. Inconfidência tem a ver com fides, né? Fides, que é significado é a origem de fé, né? de confiança, né? Desconfiança, tem lá o fides, né? E você tem fidelidade, né? Vem de fides também, né? Isso, tem dois prefixos aí, né, Boixá? In-con, quer dizer, em vez de confiança, que está antes de fé, com confiança, não tem confiança. In, negativo, confiança. Então, lepros, que é escama, né? E lepain, né? Que é descascar, né? Coisa que está descascando. A origem da palavra tem a ver com a imagem de uma árvore, de um tronco de uma árvore que vai descascando à medida em que as camadas internas vão saindo e as externas vão apodrecendo, vão caindo, como casca de árvore. Vejam que associação curiosa que se fez com a doença, que também provoca escamação da pele de uma forma letal, terrível, os órgãos vão necrosando, né? E finalmente, malandrina, que foi o nome que a lepra também tomou na Itália, não é isso? Parte malandria. Malandria tem a ver com maladria, né? Que é doença em italiano, não é isso? Sim. Tá certo. Em francês, maladre, tá certo. Então pronto. Agora, já falamos de inconfidência, já falamos de lepra. Agora, tem uma palavra aqui muito interessante, que é, na palavra, não sei como é que se chama, se é palavra conjunta, se é esse o nome, lesa majestade. Lesa majestade, o que é isso?
Poxa, lesa majestade é realmente uma palavra composta. Lesar, é machucar, é ferir. É do mesmo étimo do o jogador está lesionado, não vai jogar a próxima partida. E majestade vem do latim maiestas, esse J é pronunciado I, por aquele motivo que nós acho que já explicamos, não sei. O Otávio Augusto decidiu que as palavras deviam ser pronunciadas em todo o Império, ou pelo menos escritas, de acordo com como eram faladas em Roma, no século I a.C., né? Então, esse maiestade era dito em latim maiestas. Esse lesa majestade, maiestas em todo caso quer dizer grandeza. O rei é o maior de todos, as autoridades da coroa são as maiores que existem. Então, lesa majestade é a maior lesão que alguém pode fazer, é contra o rei, contra as pessoas que constituem a coroa, não apenas o rei, a rainha, os príncipes, as princesas. Quer dizer que maiesta no caso é em latim grandeza. Maiestas é S final, tem S final, maiestas. Não podemos fazer que nem os deputados lá que não pronunciam o S final, né? Mas em latim eu estou perdoado, né? Não estou te corrigindo, pelo amor de Deus. Corrija, professor, por favor. Não, mas você não errou. Maiestas é grandeza e lesane é machucar, ferir, lesão, né? Tem a ver com lesão. Também é o mesmo étimo. Então, lesa majestade é ferir a majestade, ferir o que há de maior. Como que havia de maior no entendimento da época? Eram os soberanos, os reis, né? As majestades, pronto. Tá danado o cara que lesasse a majestade, era condenado à morte. E mãe, a palavra mãe tem a ver com rainha, com o quê? Tem a ver com rainha. O rei, a rainha, a coroa, né, em geral, ela se proclama não apenas na língua portuguesa, mas também nas outras línguas, como a figura divina de pai. Deus, a figura mais corrente é de pai, aquele que cuida. E deusa, exceção daquela libidinosa mitologia greco-latina que é cheia de mulheres sem vergonha de deusas, o cristianismo deu um ar sagrado e vinculou a deusa à mãe, não é? Então a rainha mãe é aquela que cuida. Essas coisas básicas aí do latim. É curiosíssimo, Boixá, que a gente diz El Rei. Esse El vem do hebraico e a centelha divina, El Rei. Era costume você, em vez de gritar socorro, no tempo da Inconfidência, gritar aqui del Rei, aqui é o Rei. Tem que chamar o Rei. Tanto que é São João del Rei. Mas não se diz El Rainha. Esse El não se aplica à mulher. Esse preconceito contra a mulher é milenar, né? A rainha, a mãe é rainha, mas não tem a partícula El. Quem tem é o homem. Que significa centelha, chama, é isso? Isso, divina. Divina, né? Agora, e por que a palavra mãe, eu deduzo, mas prefiro que você conte, por que a palavra mãe está sendo explicada, né, na sua origem, numa conversa sobre Inconfidência? Poxa, querido, porque quem estava no poder com a morte de Dom José I, que teve, no meu entender, um dos maiores estadistas que a Europa já teve, que foi o Marquês de Pombal, esse que ergueu, reconstruiu Lisboa depois do terremoto. E tem todas umas coisas aí que o professor Milton Teixeira, eu acho que não viu o programa, mas poderá fazer com você um programa belíssimo. Aquele século é terrível, né? 1750 é o terremoto de Lisboa, vem a reconstrução, daí vem aqui a Inconfidência, vem a Revolução Francesa, é um século buliçoso. E esta mãe que está no poder, é a filha dele, Dom José, não tem rei, não tem menino, né? Então tem menina, ela que está no poder, a rainha. E ela já estava com grandes sinais de demência louca. A sentença é uma coisa impressionante, ela proíbe na sentença o
o Tiradentes de ressuscitar. Ela proibiu ele ressuscitar. Eu li os autos da Inconfidência, que agora estão digitalizados, vou deixar parabéns ao governo de Minas, né? Botou tudo na internet digitalizado e em português atual. Então a mãe vem nesse sentido porque é uma rainha mãe que está mandando, né? A mãe de D. João VI, cujo filho, neto da rainha, vai, dali a 30 anos apenas, que é um tempo muito curto, proclamar a independência do Brasil, e não se toca nessa rainha que morreu aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em 1816. Ela veio com a família real, com Dom João VI, seu filho, que ainda era príncipe regente quando aqui chegou, porque só aceitou o título real quando a mãe efetivamente morreu, já completamente demente. Era conhecida também nas bocas de fumo como Maria a Louca. Boca de fumo é bom, hein, Jacó? Maria a muito louca. Oh, louca! Vem cá, e por que a palavra ortografia está aqui? A ortografia está aqui porque, para a gente ler no original, os autos da Devassa, vai encontrar ali várias palavras escritas de um outro modo. Então não adianta nada, quem não sabe português do século XVIII, adianta pouco ler o auto da Inconfidência. Os autos da Inconfidência estão em 11 volumes. Por isso eu louvo de novo quem colocou digitalizado com a ortografia atualizada para a gente poder entender. E tem uma curiosidade, Boechat, como hoje nossos irmãos portugueses andam muito furiosos conosco porque fizemos um acordo ortográfico, contrariando muito, segundo eles, e eu concordo com muito do que eles dizem, o espírito da língua. O Brasil tinha uma outra ortografia, e em 1931 as duas academias de Portugal e de Lisboa fizeram um acordo, e a Constituição de 1934 criou um parágrafo para revogar aquele acordo. E ortografia, então, é a palavra que veio do grego ortos, que quer dizer direito, e grafia, escrever. Então, peraí. Dá sempre uma pausa nesse ponto das duas. Porque eu insisto muito, tenho falado muito com o Rodolfo, com o Dionísio, que eu tenho a impressão de que aquilo que fixa mais no interesse e na memória dos ouvintes é a parte didática da etimologia, a coisa da etimologia. Que a pessoa aprende muito sacando a origem da palavra e tal. Então vamos lá. Orto significa direito. Então, por exemplo, ortopédico é um equipamento, uma prótese que vai consertar o osso. O pé, deixar direito o pé. O pé, ortopédico. Ortografia, que mais tem de orto aí? E é orto sem H, hein, minha gente? Que orto com H é parque, né? Ortodontia, que é muito usado para corrigir os dentes. Exatamente, né? Ortodoxia, os cristãos ortodoxos. Isso, então orto quer dizer com conserto, não é isso? Direito, Direito, perdão. Orto quer dizer direito. E grafia, escrita. Isso. Então, escrever direito, ortografia. Okay. Olha que maravilha. Eu queria te pedir depois, Dionísio, talvez para a semana que vem, uma coisa bem ligeira. Se você que pesquisou os autos da Inconfidência, que estão já todos digitalizados na Biblioteca Nacional, e diz que estão digitalizados com o português atual, porque quem não conhece o português castiço, o português falado à época, no século XVIII, não conseguiria entender muitos trechos. Eu acho que seria muito interessante tentar capturar 4 ou 5 palavrinhas do texto original, da linguagem original, para a gente comparar com o que ela virou na linguagem atual. O quadro eu te dou já, por exemplo, posso dizer? Pode, claro. A gente não usa mais o almotacé. Almotacé. Era um funcionário que conferia se os comerciantes não estavam roubando no peso. Era importantíssimo que eles negociavam ouro, né? Essa palavra sumiu. Sumiu, não temos mais. Em lugar do almotacé, nós temos um instituto de pesos e medidas.
Ele cedeu. Quer ver um outro? A gente diz, você fica aí aboletado, não faz nada, né? Isso. O essa palavra, aboletamento, aparece muito nos autos, porque quando as forças armadas que fossem em estado que estivesse, chegaram numa localidade, não tinha onde acomodar, não tinha quartel, eles requisitavam, confiscavam moradias assim, ficavam lá aboletados, às vezes juntos com os próprios moradores que não tinham para onde ir, e depois então o proprietário cobraria um aluguel. O alcaide também terminou, né? Alcaide eu às vezes uso para não repetir prefeito. O alcaide. Isso. Mas o alcaide original também era uma autoridade como um prefeito é hoje, é uma autoridade local? Era porque, como acontece ainda em Portugal, o prefeito é o presidente da Câmara dos Vereadores, né? Ou o presidente do Conselho. E ele, originalmente, aquele presidente foi um oficial de justiça. Então, o alcaide foi oficial de justiça, presidente do Conselho, presidente da Câmara dos Vereadores e prefeito. Prefeito. Então, usa-se alcaide... À época usava-se alcaide para designar o prefeito. O prefeito já à época. Não, à época ele foi primeiro oficial de justiça. Tá, ok, o oficial de justiça. O alcaide era o oficial de justiça. Isso. Tá, palavras originais dos autos da Inconfidência. São muitas, né, desse tipo, né? Mas tem uma curiosíssima, Boixá. Por exemplo, ainda se diz, isso é do tempo de cabo de esquadra. Cabo de esquadra é muito usado nos autos, porque cabo de esquadra aparece nos autos como furriel, anspessada, porque são postos muito pequenos, inferiores, não é? O cabo de esquadra está acima do furriel e abaixo do anspessada. Anspessada porque veio do italiano, é aquele que quebrou a lança, está a cavalo, não consegue mais lutar, porque quebraram a lança ou derrubaram o cara do cavalo, ele luta a pé. E então, anspessada, cabo de esquadra, furriel e alferes, que é o Joaquim, né? Que é o menos importante de todos. O alferes é muito pouco importante. Nenhum deles é muito importante, né? Importante era ter vice-rei. Mas eu digo o seguinte, são graduações de função dentro de uma tropa, né? Alferes, que era carregava material, carregava coisas, o furriel, que eu não sei o que fazia, o cabo de esquadra e, acima deles, o empeçada, é isso? Anspessada. Isso. Então tá vendo. Olha, minha gente, olha que coisa interessante. A revista História, não é isso, da Biblioteca Nacional, a cada edição publica a imagem de um texto antigo brasileiro, escrito por um conde, por um rei, por um sei lá o quê, e desafia você a decifrar o que está ali escrito. E é um exercício muito interessante, porque não só a caligrafia às vezes é pouco compreensível, como algumas palavras ou formas de construir a frase caíram completamente em desuso. Então você fica navegando no escuro diante daqueles comunicados, daquelas cartas e tudo mais. Essas 4 ou 5 referências que o nosso Dionísio fez agora, alcaide, almotassé, aboletado, furriel, anspessada. Anspessada eu nunca tinha ouvido falar, furriel também não, cabo de esquadra já, alferes já por causa de Tiradentes. Almotassé nunca tinha ouvido falar. Alcaide eu não só ouço falar muito, como às vezes até uso. Mas é muito interessante ver como é que as palavras também morrem, viu, minha gente? As palavras, como nós, também morrem. E mais do que nós, se transformam, porque nós não nos transformamos em nada, só em porcaria. Meu caro Dionísio da Silva, um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez e até quinta-feira que vem.
Bom, querido Boixá, vou aproveitar que já li os autos da Devassa e vou tomar uma devassa, porque essa palavra também mudou de nome, né? Até quinta-feira que vem, um grande abraço. Isso aí a gente conhece bem, né? Então, tá bom. Um abraço para você, querido. Obrigado. Até semana que vem.